O que o movimento anti-homossexual, anti-LGBT, a homofobia praticada no Brasil e a idolatria têm em comum e que está sendo descrita aqui na carta de Paulo aos Romanos. A gente vai continuar falando sobre essa carta aqui para que cada vez fique mais claro e a gente absorva e se crie raízes do Evangelho dentro do nosso coração, tá bom? Eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você está assistindo. Peço que você deixe o seu like caso você acha que faça sentido esse vídeo e compartilhe com alguém caso você acha que vai agregar no entendimento de alguma pessoa aí que você gosta, que é um querido seu, tá bom? A gente vai continuar então ainda no capítulo 1, tem muito que a gente falar, e no vídeo passado a gente começou falando um pouco sobre a idolatria e a depravação dos homens, tá? Então o contexto aqui anterior é que Paulo está denunciando como a mentalidade humana, e aí ele coloca nesse contexto os povos que não são o povo judeus, as pessoas que não receberam a revelação de Deus, os mandamentos de Deus e a expectativa do Messias. Esses outros povos, como eles eram indesculpáveis, mesmo não tendo tido a revelação de Deus, Paulo diz aqui que a sabedoria de Deus, ela se faz conhecer por todos os cantos, em cada centímetro quadrado do universo. A sabedoria, a bondade de Deus, ela clama aos ouvidos dos homens, tá? Esse era o contexto, e aí ele vai explicar que as pessoas não quiseram ouvir e foram se transformando, foram se depreciando, se autodepreciando em mentalidade, em cultura, e Deus foi abandonando cada vez mais esses homens, tais homens, tá? A gente vai continuar aqui do versículo 22 para você recapitular. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Na verdade, eu vou voltar mais um pouquinho. Eu vou voltar no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, certamente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, retomando aqui, ele está falando que Deus era evidente no coração de cada ser humano, independente da cultura, do lugar, da região. Deus se mostrou para os povos da América, mesmo não tendo contato com Jesus. Deus se mostrou para os povos do Oriente mais distante, da China, no Japão. Deus se mostrou lá para eles. Deus se mostrou para os povos ao redor de Israel, para os egípcios. Deus se mostrou para todos. O que Paulo está falando aqui é que todos foram indesculpáveis, porque eles receberam esses sinais explícitos do poder de Deus, beleza? E mesmo tendo esse conhecimento, eles não glorificaram Deus, nem lhe deram graça, tá? Então, recapitulando aqui, agora sim, partindo pro versículo 22. E aí, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por quê? À medida que você vai se autodeclarando, você não aceita, não se curva diante da bondade de Deus, diante do clamor de Deus. E o clamor de Deus qual é? O clamor de Deus é a generosidade. O que Deus pede no nosso coração é que a gente seja mais generoso, é que a gente seja mais empático, é que a gente seja mais ponderado, mais centrado, mais autodominado. Sabe, essas pessoas que sabem se controlar, emocionalmente inteligentes. É isso que Deus espera de cada um de nós. E à medida em que uma cultura, uma pessoa, uma comunidade, ela vai se entregando aos próprios desejos, aos ataques do ego, sabe? As pulsões que vibram do nosso instinto. E a gente vai agindo e reagindo uns com os outros como se fôssemos animais, predadores, egoístas. À medida que isso vai crescendo dentro de um indivíduo e vai se tornando comum em uma comunidade,
isso vai crescendo na cultura, vai se criando um espírito de desobediência, um espírito de cada um por si, um espírito de violência generalizada. É isso que vai acontecendo a ponto de o, a inversão dos valores ser o mais comum, o atributo mais sensato, o mais coerente na sociedade hoje é você dar um jeito de sair por cima da situação, é você olhar para o seu próprio nariz. O mais sensato hoje é você ignorar a dor do próximo, porque é como a gente está sobrevivendo, cara. A sociedade ela inverteu totalmente, então inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É isso que Paulo está falando aqui. A gente vai se achando cada vez mais sábio, né? Cada vez mais orgulhoso de si, das nossas conquistas. Uma pessoa, ela não pode sair por baixo, ela não pode, sabe, deixar o desaforo, levar desaforo para casa. Isso na nossa sociedade, isso sim é burrice. Na nossa sociedade, o ser sábio, uma pessoa safa, é você tirar vantagem, é você ser, sabe, bater no peito e falar, eu sou bom, eu fiz, eu consigo, ignorando realmente ali o irmão que está do seu lado, a dor que talvez ele passou, a história dele e tudo mais. Então a sabedoria foi totalmente invertida, convertida em loucura. Isso que a gente acha que é ser validado, ser bem sucedido, na sociedade de hoje, desde os tempos de Paulo, para Deus é como se fosse loucura. É como se fosse, não, é loucura, é loucura. É isso que ele está falando aqui. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou continuar aqui até o versículo 25. A gente vai para o 24 agora. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí ele finaliza com essa expressão aqui para depois continuar, é claro, explicando ali toda a visão de mundo que ele tinha da situação em que se encontrava a comunidade em Roma. Mas ele termina justamente com esse amém, essa recapitulação, rememorando, ele termina rememorando que o bendito eternamente é só um, é Deus. E a gente ignorando isso como comunidade, como indivíduo, como sociedade, né? Eu falo indivíduo e sociedade porque no seu âmbito individual, o quanto você ignora isso. E por consequência de você ignorar isso no seu âmbito individual, perceba quanto o redor, os seus arredores, eles também vão cada vez se multiplicando, essa ignorância de Deus, cara. Quanto mais você não declara a sua dependência do Deus vivo, quanto mais você ignora e se acha o seu autocriador, mais você reage com o seu ambiente, não só com os objetos, com a natureza, também com elas, mas principalmente com as pessoas semelhantes a você. Quanto mais você esquece de Deus na sua vida, mais você é incapaz de agir conforme a vontade de Deus na vida do seu próximo. E isso vai criando uma cultura, vai florescendo uma cultura autocentrista, antropocentrista. Antropocentrista significa centrada, concentrada, focada no homem. O homem hoje criou uma sociedade que é totalmente esquecida de Deus. E aí Paulo denuncia exatamente o ponto que materializa esse esquecimento, que é a idolatria. Em que consiste a idolatria? Aqui no versículo 23, ele fala exatamente o que é. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível. E aí depois ele continua. Assim como também de aves, quadrúpedes e répteis. Então naquela sociedade primitiva,
Não é uma sociedade igual a nossa, não é uma sociedade em que a ciência está aflorada, em que procedimentos, experimentos científicos, eles são disseminados, eles são óbvios pra gente, eles são óbvios pra gente. Como que a eletricidade funciona, como que um avião consegue voar, é meio óbvio, até uma criança consegue saber que precisa colocar gasolina para ele voar, ela não sabe explicar direitinho, mas o mundo que a gente vive hoje já está anos-luz à frente do entendimento, do ponto de vista científico desse de que Paulo vivia, certo? Naquela época, naquela sociedade primitiva, a forma de materialização dessa corrupção do coração do homem, ela era elaborada de uma forma diferente de hoje. Minha tentativa aqui hoje é fazer esse resgate, é fazer essa analogia para você perceber que a idolatria não desapareceu do coração do homem. Primeiro eu vou explicar como funcionava a idolatria naquele momento. Então Paulo fala aqui, mudaram a glória de Deus incorruptível. Então a glória de Deus ela é incorruptível justamente porque ela não entra nesse âmbito aqui terrestre que a gente vive. Não entra no espaço-tempo. Então ela não se deteriora com o tempo. Ela não fica enferrujada. A glória de Deus é uma coisa impalpável. É uma coisa que não dá para mudar porque ela é eterna. É além do nosso compreendimento. Não vou nem ficar me aprofundando nisso aqui porque é como tentar descrever o indescritível. Mas essa glória de Deus, que é incorruptível, a gente sempre, desde sempre, todas as culturas humanas, se você for estudar um pouco de antropologia, você vai perceber que cada povo primitivo da história humana, nas arqueologias, você vai encontrar cultos, você vai encontrar resquícios de cultos religiosos e, consequentemente, imagens de deuses, tentativas de desenhar, de descrever, de materializar, de produzir deuses, coisas que são superiores a nós mesmos. Isso é um Deus. Um Deus é uma coisa que é superior a nós mesmos. Então, lá nos povos primitivos, eles achavam que o sol era muito importante, porque fazia as plantas crescerem e tudo, eles adoravam o sol. Achavam que o rio era importante, porque era no tempo de alta do rio que as colheitas iam bem, eles adoravam o rio. Tem que ser mais do que a gente. Um Deus é uma coisa que é mais forte, mais poderoso, mais significativo do que a gente. Só que esse Deus que é incorruptível, que não é o sol, que não é o rio, que não é o vento, que não é nada que dá para medir, que é incorruptível, eles transformaram em algo corruptível. Eles colocaram Deus dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles encapsularam Deus nas vontades e nos desejos do coração do próprio homem. A sociedade ela foi se corrompendo de tal forma que todos aqueles impulsos, aqueles desejos autocentrados, aquele egoísmo generalizado, ela cria como comunidade, como cultura, uma valorização da obediência e da servidão aos próprios desejos. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz: mudar a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então o homem ele começou a se idolatrar, ele começou a se autosservir, ou seja, tudo que é em benefício ao próprio homem, isso foi valorizado desde aquela época. E você vê isso acontecendo exatamente igual hoje. As pessoas elas não estão se importando umas com as outras, eu diria até mais, a ponto de o ser humano como espécie não perceber ou tapar os olhos, fingir demência, a ponto de ignorar o desastre que estamos causando para a própria natureza. A gente está destruindo o mundo. Não estou falando de você, de mim aqui, que a gente não tem o poder da indústria, né? A gente não consegue desligar a torneirinha lá do petróleo e fazer tudo dar uma amenizada. Não, mas a gente participa disso, que a gente está inserido nesse sistema. A nossa sociedade humana está destruindo o planeta Terra, cara. Isso é óbvio. Não preciso argumentar contra isso, que isso é fato. Qualquer pessoa, né, mais um pouquinho humilde para aceitar, vai falar, cara, é verdade.
É verdade, o aquecimento global, se é mentira, se é verdade, mas você vê a destruição, a poluição está generalizada, cara. Generalizada. O ser humano consegue chegar a esse ponto de se auto-venerar, de se auto-idolatrar, de pensar só nele, a ponto de esquecer todo o restante. E transformar a glória de uma coisa que deveria ser natural, uma coisa que deveria seguir o fluxo da vida, que é Deus, eles conseguem transformar numa coisa totalmente desordenada, uma coisa totalmente corrupta, que é essa auto-veneração, essa auto-idolatria. O que eles faziam naquela época? Como eles transformavam isso? Esse culto ao Deus invisível, como eles tentavam materializar isso à força? Eles faziam esculturas, eles faziam formas geométricas, eles faziam estátuas, eles faziam qualquer coisa que seja material de fato, porque isso naquele momento fazia com que eles se aproximassem de verdade àquele sentimento de poder. Então imagine comigo, assim como eu falei lá do rio, o rio Nilo é o rio responsável pela colheita. O que os egípcios fazem então? Eles fazem uma estátua para o rio Nilo. Eles colocam a identidade de homem, de ser humano, e como se o rio Nilo fosse uma mãe das águas, como se o rio Nilo fosse, sabe, a provedora. Eles colocam o que eles conhecem de si mesmo e colocam aquilo como poder, e passa a venerar aquilo, passa a idolatrar, passa a se curvar aquilo. Isso foi um movimento natural em praticamente todas as culturas primitivas. Todas as culturas primitivas. Algumas vezes, não era a mais comum, mas muitas culturas também fizeram esse tipo de materialização, não em formas humanoides, mas em formas de animais. Então o deus do sol criava para si, eles criavam uma imagem de um réptil, uma imagem de um pássaro gigante. É isso que o Paulo está falando aqui. Naquela cultura primitiva que cercava essa comunidade que estava em Roma, que queria adorar a Deus, mas era cercada e tinha como herança toda essa cultura corrupta de adoração a deuses corruptíveis. É isso que Paulo está denunciando. Ele fala que pelo homem ter se cada vez mais se entregue às suas próprias pulsões, seus próprios desejos, o que é importante para a humanidade em si, cada vez mais eles foram se afastando desse culto simples, desse culto natural ao Deus da vida, que é a própria vida, cara, que não precisa de materialização, não precisa de uma coisa para você olhar, para você apalpar, para você pegar. A tentativa do homem de materializar, de produzir um Deus, é uma tentativa desesperada de alguém que precisa concretizar aquilo, que precisa, sabe, ter alguma coisa para se agarrar, porque ele não consegue ver, e o invisível é muito grande, cara, e dá um desespero no coração humano. Então, o que o coração humano fez isso em todas as culturas, novamente eu falo, todas as culturas que se espalharam no planeta Terra primitivo, o que o ser humano fez foi isso, eles uma tentativa sôfrega e desesperada de conseguir agarrar o invisível. Então eles materializaram, eles produziam imagens, estátuas de madeira, de cimento, de pedra, de um desenho, de qualquer coisa. Eles produziam para poder ter alguma coisa visível, para se agarrar e falar, esse aqui é o nosso Deus. Então eu vou aqui fazer meu ritual, vou colocar um sacrifício aqui, vou me abaixar aqui para ele, falar com ele, tocar. Essa foi a tentativa do ser humano primitivo. E pode ser que ainda existam algumas religiões que tenham algumas espécies de imagens, algumas espécies de ídolos. Existe ainda em muitas culturas do planeta Terra, mas eu diria que hoje o que está cada vez mais crescente no coração humano é um outro tipo de idolatria. É uma idolatria que é só você olhar, observar o mundo, como está funcionando tudo, você vai perceber que esse sentimento do ser humano de satisfazer os seus próprios desejos, né, de sacrificar para os seus próprios desejos, isso nunca acabou. Porque que era esse ídolo que eles criavam uma estátua?
era um canal, era um intermediador do desejo do ser humano e do acontecimento em si. Então eles iam lá e sacrificavam e faziam barganhas com esses ídolos. Eles precisavam de alguma coisa e pediam alguma coisa, uma coisa vinculada às suas próprias necessidades e desejos egoístas, e em troca eles faziam alguma coisa por aquele ídolo, sacrificavam um animal, sacrificavam alguma quantidade de ouro, de dinheiro, sacrificava até absurdamente, às vezes até próprios seres humanos, crianças, o que eles achavam de valor eles iam lá e sacrificavam. É isso que se fazia naquela época. E o que se faz hoje? Qual o tipo de barganha que nós temos de nós para nós mesmos? Quais os tipos de ídolos que ainda prevalecem no coração do ser humano? A gente já não precisa mais dessa espécie de uma imagem robusta, apesar, como eu falei, existem ainda muitas culturas que permaneceram, religiões que perduraram aí com esse tipo de mecânica, de imagem, mas hoje está muito mais disseminado essa ideia de idolatria do que a gente imagina, cara. Quando a gente compra algum tipo de veículo, algum tipo de produto, quando a gente valoriza um certo tipo de produto, é como se a gente estivesse venerando uma mesma imagem naqueles tempos primitivos, cara. Quando você vê que um carro de R$1 milhão, que não sei o que um celular, ele vale muito mais do que uma vida, cara. Que às vezes a gente tira a vida propriamente dos outros, que às vezes existem brigas entre famílias para disputar a herança de uma casa velha, abandonada, mas que vale milhões, ou qualquer coisa do tipo. Esse é o tipo de idolatria que ainda prevalece no coração humano. Porque não é sobre o carro em si, não é sobre a casa em si, não é sobre o fato de aquele material, sabe, como se fosse uma coisa fria, feita de plástico. Ele não tem vida em si, mas é o fato de nós colocarmos no nosso coração todas as nossas necessidades e as nossas expectativas de felicidade naquele objeto. É isso que o ídolo faz. Quando existia nos tempos primitivos aquelas imagens, aquelas estátuas que não falavam, que não se mexiam, eram estátuas feitas de madeira, de qualquer coisa que não tinha vida em si. Mas o ser humano, ele se colocava abaixo daquela estátua. E ele se dizia para si mesmo: dali proverá a minha salvação. Dali eu farei meu sacrifício e serei ouvido. Dali os meus desejos vão ser realizados. Olha o que a gente está fazendo hoje, cara. Quando você coloca a sua vida, a sua condição de felicidade, de bem-estar, sabe, o que você anseia no seu dia a dia, você se imagina naquele lugar de eu estarei feliz quando eu terei uma casa em tal lugar, quando o meu carro não vai ser mais esse carrinho velho que eu tenho que só me dar gasto, vai ser aquele carro top, quando eu colocarei aquele silicone, eu farei aquela cirurgia plástica e me verei bela. Tudo isso se transforma no nosso coração como um ídolo, cara, como uma espécie de objeto em que a gente se coloca na condição de subserviência, de obediência, de expectativa de felicidade, de bem-estar e de muitas outras coisas, de paz, talvez, que a gente se coloca realmente numa condição em que eu preciso sacrificar muitas coisas porque isso é que vale vida, cara. Isso é que vale vida. Então, esse é o perigo que a sociedade humana está realizando hoje. E cada vez mais, eu não colocarei a culpa no capitalismo ou em qualquer outro sistema econômico, nem no marketing desenfreado, esse marketing agressivo que ataca as criancinhas. Você liga a televisão lá, o que a criança aprende? O brinquedo, o brincar já não é mais natural, já não é mais correr. O brincar é aquele objeto, aquele negócio que você tem que ter, aquilo vai ser legal. Isso vai criando raiz no inconsciente, no subconsciente de cada alma, de cada ser humaninho. E o que vai acontecer? Ele vai crescer
sendo o ser humano acostumado a consumir e a depositar a sua condição de felicidade, de alegria em coisas, em materiais. E aí a coisa vai se complexificando de tal forma que não se resume só a um objeto em si. A idolatria hoje é uma coisa abstrata. Ela pode ser uma coisa impalpável de novo. Assim, a semelhança de Deus, mas nunca vai ser Deus. Então, Deus, o invisível, que é impalpável, é o simples amar a vida, cara. Mas essa idolatria que foi se complexificando, que tomou forma material e hoje está se degradando de novo, se desmaterializando novamente, essa idolatria ainda não é Deus. Ela pode tomar forma de uma carreira excelente, ela pode tomar forma de um desejo de ser famoso, ela pode tomar forma de um desejo de ser reconhecido perante todos, ela pode tomar forma de qualquer coisa no seu coração, de ter um filho, uma coisa que você não tem, cara, e que você acha que é isso que, enfim, vai te trazer a paz que você necessita. Eu vou te falar, cara, nada vai te trazer a paz que você necessita, cara. Não importa o quanto você conquistar, não importa o quanto você procurar por aí, nada fará se preencher esse buraco no seu coração. Nada que não tenha a forma de Deus. E qual é a forma de Deus? É justamente essa, a forma da não forma. Deus não cabe em nenhum formato. Deus não cabe em nenhum momento da sua vida. Deus não cabe em nenhum aspecto, em nenhum ente, querido. Deus é simplesmente inalcançável, cara. Ele é inabraçável. E a gente continua desde a época primitiva, há 2000 anos atrás e muitos milênios atrás, antes de Paulo escrever isso aqui, já era estabelecido, mas muito antes isso, o mecanismo era o mesmo e é até hoje. É esse o mecanismo de trazer a felicidade em si, que é uma coisa imensurável, trazer ela pro mensurável, materializar ela, criar um rosto sim de madeira, fazer uma estátua e venerar, fazer ela alcançável. E hoje fazer a coisa imensurável, mensurável de novo. Então é quando eu ganhar isso, é quando eu for isso, é quando eu tiver isso, é quando eu estar naquele lugar. É mensurar uma coisa que não dá para você simplesmente englobar, não dá para você enquadrar. Deus não dá para se enquadrar, cara. Então a denúncia de Paulo aqui é exatamente essa. É uma tentativa de mostrar aos romanos, e eu faço uma tentativa de mostrar a vocês hoje, que a idolatria ainda existe, porque ela existe no coração, mano. E sempre que ela existir aqui, a gente vai estar sempre tentando materializar ela. A diferença é que naquele momento primitivo, naquele contato com a natureza mais direto, a gente já não tem hoje, né? A gente já não vive perto de um rio, a gente já não vê as plantas crescendo a ponto de falar, essa é a magia, esse é meu ídolo. A gente já acha que a felicidade são outras coisas, que a condição de poder são outras coisas. Naquele tempo era isso. Naquele tempo era materializar, criar imagens de deuses, criar imagens de aves, criar imagens de répteis e quadrúpedes. A minha tentativa foi justamente mostrar que enquanto existir no coração humano essa ansiedade por materializar, por mensurar o incorruptível, o impalpável, sempre existirão ídolos, cara. Sempre existirão ídolos. E eles estão por aí até hoje. Então eu paro por aqui. Paro no versículo 25, retomando então o raciocínio lógico do que Paulo falou até aqui, né, desde o versículo 18. Ele diz que quem criou essa idolatria foram os próprios homens. Por não reconhecerem a divindade, não reconhecerem a bondade de Deus na simples vida do que é impalpável, eles buscam cada vez mais esse autoprazer, essa autossatisfação, esse consumo desenfreado em busca de saciar as suas próprias pulsões. E isso, desde aquele tempo, o que vai criando?
uma sociedade doente, uma sociedade psicologicamente e espiritualmente doente, porque cria ídolos para si, cria coisas corruptas que não são a verdadeira felicidade. É isso que eu quero que você entenda. Só depois daí, depois que a gente entender que foi a mente e o coração do ser humano que se degradou, criando formas físicas dessa degradação, aí a gente vai entrar no próximo vídeo falando da homossexualidade, que é um dos pontos que Paulo fala que essa idolatria pode chegar. Não a homossexualidade em si, vocês vão ver, mas a sexualidade pervertida. O que quer dizer a sexualidade pervertida? Será que é a homossexualidade? Será que é a promiscuidade? A gente vai ver no próximo vídeo, tá? E eu espero que esse vídeo possa ajudar você a cada vez mais desconstruir as suas próprias idolatrias dentro de você. Aquela condição de felicidade que você sabe que é só uma coisa que você criou na sua cabeça por conta do mundo que a gente vive, do sistema, da sociedade, do momento, da era que a gente vive. A gente tem nossos próprios ídolos e você alimentou esse ídolo dentro do seu coração também, assim como eu, assim como muitos de nós vamos crescendo inconscientemente alimentando esses ídolos. Que o Senhor Jesus possa ajudar, o Espírito Santo possa ajudar você a desconstruir de uma vez por todas todos esses ídolos dentro de você e você possa encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade que é impalpável, não tem momento, não tem hora, não tem lugar. Ela já existe dentro de você, ela se chama Deus dentro de você, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Novamente, dê um like, compartilha com alguém que você acha que possa ajudar e tamo junto. Até mais.